A pensão por morte é um benefício que pode ser concedido a dependentes de um segurado do INSS. As pessoas que têm direito a receber a prestação são classificadas em 3 classes. Caroline Farias vai explicar pra gente quais são elas, né, Carol? Balança aí a boa notícia e a prestação de serviço. É isso mesmo, Miguel. Esse tipo de benefício, né, gera várias dúvidas entre as pessoas que querem fazer esse pedido junto ao INSS. Mas a gente vai esclarecer todas as dúvidas agora conversando com Tiago Albuquerque, que é advogado previdenciário. E eu já queria começar, advogado, perguntando quais são, né, as classes, quem tem direito a esse benefício que é pago pelo INSS. Bom dia. Bom dia. A pensão por morte é um dos benefícios mais emblemáticos da Previdência. Eu acho que quando a gente pensa em INSS, lembra logo da aposentadoria por idade e pensão. Né? Isso porque a proteção à morte, ao evento morte, ele é de tempos remotíssimos. Né? Desde a época da Bíblia, a gente tem mandamentos que mandam proteger aquela pessoa que fica órfã, por exemplo. Ele é um benefício pago para o dependente do segurado. Quem tem que contribuir para o INSS, tem uma relação de trabalho, é o segurado instituidor. Instituidor porque ele institui a pensão com o óbito dele. E quem vai ter direito são os dependentes. Os dependentes estão divididos em 3 classes aí. A primeira classe é aqueles que estão mais próximos ali do segurado, né? Aquela pessoa que é o cônjuge, companheiro, companheira, o filho de até 21 anos de idade, ou se maior de 21 anos de idade, que ele tenha uma invalidez. Na segunda classe eu tenho os pais e na terceira classe os irmãos de até 21 anos de idade ou maiores de 21 anos de idade também, se tiverem alguma invalidez. Uma dúvida muito frequente é em relação aos netos, né? Quando esses avós vêm a óbito, os netos têm direito a esse benefício? Olha, pelo INSS, pela expressa previsão legal, não. A não ser que esse neto seja tutelado, seja o menor sob tutela, ou o avô tenha a guarda. Essa questão da guarda é uma discussão que ainda existe, na verdade. Porque a lei de benefício tirou o menor sob guarda da proteção em 95, mas há uma decisão do Supremo Federal entendendo que sim, ele ainda tem direito à pensão por morte. Tem outro caso também de avô e neto, que esse não é um caso tão consolidado, mas existem também jurisprudências que dizem que quando o avô criou o neto como se filho fosse, então na prática a relação material que ele tem é de pai e filho. Então ele tem direito também a deixar uma pensão para o seu neto, se ali na verdade haver uma relação de dependência tal qual de pai e filho. Para as pessoas que se enquadram nesses critérios, né, essa pensão por morte ela é paga em que valor e por quanto tempo? A pensão por morte ela também segue a regra geral da Constituição, não pode ser inferior ao salário mínimo, mas ela é baseada na aposentadoria que a pessoa que morreu tinha ou então na aposentadoria por invalidez que ele teria direito se viesse a óbito. Aí eu pego aquele valor lá e multiplico por cotas, uma alíquota por cotas, né? 50% é a base da pensão e mais 10% para cada dependente. Como eu tenho que ter pelo menos um dependente, então começa com 60. Então 60 para um dependente, 2 dependentes 70, sendo que o limite máximo é de 5 dependentes com a alíquota máxima de 100%. Também lembrando que se tiver um dependente que seja pessoa com deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, essa alíquota já passa para 100% direto. Pode ter apenas um dependente, mas se ele tiver uma deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, ele já vai receber logo de cara 100% da média da aposentadoria que o instituidor da pensão recebia, ou então da aposentadoria por invalidez daquele que veio a óbito teria direito na época do óbito. E essa pessoa recebe esse benefício depois de dar entrada por quanto tempo? Se ele for cônjuge, se ele for companheiro ou companheira, ele tem uma escalazinha lá, onde ele só vai poder receber ela vitalícia se ele tiver mais de 45 anos de idade. Se ele tiver menos, aí eu vou ter uma escala, até 21 anos de idade, 3 anos, e assim tem essa progressão aí. Se for, por exemplo, filho, até os 21 anos de idade. Lembrando que essa pensão por morte, ela não se prorroga pela simples pendência de curso superior. Porque às vezes a pessoa diz, mas eu ainda estou estudando na faculdade, tenho direito a mais tempo de pensão? Infelizmente não, a pensão só ultrapassa os 21 anos de idade se houver esse chamado caso do maior inválido. Muito obrigada, Tiago, por todas as explicações. E aí, Miguel, a gente conseguiu esclarecer um pouquinho dessas dúvidas em relação a quem tem direito a esse benefício, a valor e também aos critérios. Eu volto contigo. Muito obrigado, viu? Agradeço ao Tiago pela participação, esclarecimentos importantes e a prestação de serviço que não para aqui no nosso Balanço Geral Ceará amanhã. Daqui a pouquinho eu volto a te chamar, viu, Carolzinha, de outro ponto da cidade, com outro assunto para informar o nosso telespectador. Enquanto isso, vai lá tomar uma coisinha de café, eu vou tocando daqui.